O nosso tema agora à tarde, esse tema que vai fechar, e em seguida teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento, e logo em seguida a adoração teremos a Santa Missa. E o tema agora é justamente esse: existem batalhas que não são nossas. Deixa eu dizer para você aqui, né? Você sabia que existe batalha que não te pertence? E eu quero nessa pregação, nesse momento de formação, pedir ao Espírito Santo que dê a você a graça de compreender isso. Vamos olhar nos olhos? Olha aqui para mim. Existem batalhas que não te pertencem. E você tem insistido em permanecer nessas batalhas? Envie o link dessa transmissão agora para várias pessoas. Essa pregação precisa ser uma pregação libertadora. Existem batalhas que não te pertencem. Saia delas, aprenda a combater. Eu vou falar nessa pregação sobre o rei Josafá, uma história maravilhosa. Por isso, envie o link dessa transmissão rapidinho para os teus grupos de WhatsApp, contatos, para que essa palavra semeada agora produza muito fruto. Vou repetir: existem batalhas que não lhe pertencem. Então, que haja uma grande libertação nessa tarde, na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida dessa pessoa aí que você está enviando esse link desta transmissão, tá certo? Suzy e Sara, mãe e filha, cantando com a gente. Vamos cantar uma música? Vamos. Eu nem sei qual, vocês devem saber, eu não sou músico, eu não entendo nada de música, eu sou desafinado, eu não sei o que é um dó, o que é um ré, o que é um mi, não é? Então as duas vão preparar uma música bacana para a gente, para esse momento, onde nós vamos falar sobre o rei Josafá e dizendo claramente para quem está em casa: existem batalhas que não nos pertencem. Vamos sair delas, vamos vencê-las. Vai lá, Suzy. Vem Espírito de amor, acender a chama que se apagou. Vem inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Vamos erguer os braços aqui na igreja, você em casa, enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai bem forte. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, E renovai a face da terra. Amém. Enviai Teu Santo Teu Espírito, Santo Espírito, Senhor, Senhor, e renovai a face da terra. renovai a face da terra. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha gente, é o seguinte, eu não vou ler o texto todo sobre Josafá. Josafá foi rei, a história dele está no segundo livro de Crônicas, tá? Do capítulo 17 até o 20. Então, segundo livro de Crônicas, capítulos 17
18, 19 e 20. São 4 capítulos, tá? Então, segundo livro de Crônicas, existe o primeiro livro de Crônicas e existe o segundo. Então, segundo livro de Crônicas, capítulos 17, 18, 19 e 20. Logicamente, eu não vou ler 4 capítulos aqui. Então, antes de ler o texto, né, vamos dizer, o essencial para nós aqui, nesse momento, eu vou então fazer um breve resumo da história do rei Josafá, tá bom? Então, Josafá, meus irmãos, foi um rei, né? E quando ele assume, ele era filho do rei Asa. Então, após o reinado de Asa, Josafá assume o reinado do povo de Deus. O que aconteceu? Josafá era um homem muito temente a Deus, e uma das primeiras ações dele como rei foi mandar evangelizar o reino inteiro. Então, ele pediu que em todas as províncias, de 2 em 2, homens de confiança e entendidos da lei, eles fossem em todas as províncias do reino para falar da lei. Olha que interessante, Lúcia. Né? Então, primeiro ato como rei, evangelizar o povo. Né? Levar a lei para que o povo conhecesse a lei de Deus, as regras de Deus, aquilo que Deus queria para eles. Muito bem, o que aconteceu? Logicamente, quem serve a Deus também passa os seus perrengues, né? E servir a Deus não é fácil. A gente falava agora há pouco aqui, a Lúcia junto comigo, junto com a minha esposa Ivanete, que fez a pregação anterior. Não é fácil servir a Deus em família. E não é fácil servir a Deus de forma alguma, sim. Tem os desafios. Josafá também começou a passar por grandes desafios. Um deles foi a inveja de outros reis. Gente, eu estou fazendo um resumo, ok? São 4 capítulos, né? Então, eu estou resumindo. O que aconteceu então? Josafá descobre que 3 reis queriam combater contra ele. E que estavam se unindo, armando uma emboscada. O que Josafá fez? Josafá foi orar. Olha, Josafá foi buscar as coisas do alto. Não é? A coisa estava pegando. E Josafá então foi dobrar o seu joelho e orou a Deus. O que Deus pediu para Josafá? Que ele jejuasse e que ele orasse mais ainda. E agora eu vou ler, né, a parte que nos importa nesse momento, tá? Olha que interessante. No meio de uma grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Bananias, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita, da linhagem de Asaf. E ele disse o seguinte: prestai atenção, homens de Judá, de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Olha que interessante, não é? Todos estavam orando, e esse homem, né, chamado Jaziel, foi tomado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, e disse: prestai atenção, povo de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que diz o Senhor. Presta atenção agora aqui, ó. Eis o que diz o Senhor: não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, porque a guerra não compete a vós, mas a Deus. Olha que coisa linda, né? Quando você ora, Deus fala, Deus se revela. E como que Deus se revelou? Prestai atenção, povo de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, esta guerra
não pertence a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Eles subirão pela colina e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto. Não tereis que combater nesse caso. Colocai-vos lá, permanecei lá. Olha que interessante, que coisa linda, gente. Não tereis, eu falo e a Suzy no microfone repete. E você em casa e você no santuário repete também. Eu falo e você repete. Não tereis que combater nesse caso. Não tereis que combater neste caso. Colocai-vos lá Colocai-vos lá e permanecei lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor concederá. a salvação que o Senhor concederá. Não temas, Não temas, não tenhais medo, não tenhas medo, nem pavor. nem pavor. Saí-lhes amanhã Saíres amanhã ao encontro, ao encontro, e o Senhor estará convosco. e o Senhor estará convosco. Gente, olha só, Deus tem umas coisas muito esquisitas, né? Primeiro Deus fala, ó, presta atenção. Vem aqui, Felipe. Olha que interessante. Primeiro Deus diz assim, olha, sobe a montanha. Reúne o povo e sobe a montanha. Se prepara para o combate. Mas aí Deus diz assim, mas vocês não vão ter que combater não. Que loucura é essa, Suzy? Se prepara para a guerra. Reúne o povo, sobe a montanha, mas vocês não vão ter que combater. Não tenham medo, e não tenham pavor, não se desesperem. O que acontece? Josafá sobe com o povo. Vou continuar lendo aqui, ó. Josafá prostrou-se com o rosto por terra, e todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo, foram adorar o Senhor. Os levitas puseram-se a louvar o Deus de Israel. Gente, eu sei que ler é cansativo, mas vai prestando atenção. No dia seguinte, pela manhã, puseram-se a caminho do deserto. Na partida, Josafá disse: escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Vamos repetir isso? Eu falo e você repete. Escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Homens de Judá e de Jerusalém, Ponde vossa confiança no Senhor ponde sua confiança no Senhor e estareis seguros. e estareis seguros. Gente, Josafá, em outras palavras, disse: busquem as coisas do alto e vocês estarão seguros. Olha o que acontece. Creiam, e tudo vos ocorrerá bem. E tudo ocorrerás bem. Aí a palavra continua. Em seguida, depois de ter organizado o povo, Josafá designou os cantores que, vestidos de ornamentos sagrados, haviam marchar à frente do exército, cantando: louvai o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. No momento que era entoado esse cântico de louvor, olha aqui o que aconteceu. Aqui você tem que prestar muita atenção. Deixa eu me aproximar aqui. Olha só que forte isso. No momento em que era entoado o cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha. Os amonitas e os moabitas atiraram-se contra os povos da montanha, e foi um grande massacre. Puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá, juntamente com Josafá, olhado do alto para o deserto, eis que lá havia não mais que cadáveres estendidos por terra.
Meu Deus do céu, olha que graça que aconteceu. O povo rezou, o povo se preparou para a guerra e o povo subiu a montanha. Gente, que coisa! Os 3 povos que iam para destruir o rei Josafá e o povo de Israel se encontraram na planície. E o que aconteceu? Aqui está dizendo que o próprio Deus fez com que eles lutassem uns contra os outros e se destruíram. E o que aconteceu com Josafá? O que aconteceu com o povo de Deus? Ficaram do alto da montanha contemplando a vitória. Louvado seja Deus por isso. Gente, existem batalhas que não nos pertencem. Existem batalhas que precisam ser colocadas diante do Senhor. Josafá foi convocado por Deus para a guerra, mas Josafá orou ao Senhor. Que coisa espetacular, gente. Aquela oração fez com que os próprios inimigos se degladiassem e se destruíssem. E Josafá do alto da montanha glorificando. Eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando esse exército imenso do alto da montanha, dando glórias e louvores a Deus, rendendo louvores a Deus, e os inimigos se destruindo. Josafá ganhou aquela batalha sem mover a espada, confiando no poder de Deus, confiando na ação divina, que Deus tem poder para vencer qualquer batalha. Deus tem o poder de nos dar a vitória sobre qualquer batalha. Você sabe por que a gente perde muita batalha? Porque a gente se mete em coisa que não é nossa. No dia que a gente aprender a dar glória a Deus, porque, gente, e aqui algo precisa ficar muito claro: o que é o louvor? O que é o louvor? E aqui na obra Evangelizar, a gente vê isso com muita frequência. Padre Reginaldo ensinando, as pessoas que vêm aqui ensinando, nas segunda-feiras principalmente, tanto louvor. Daqui a pouquinho teremos adoração ao Santíssimo, tanto louvor que vai acontecer. Gente, o louvor é a oração que liberta. Quando nós louvamos, e nós temos que entender isso, meus irmãos, quando nós louvamos, nós estamos dando a vitória a Deus. Me custou muito aprender isso. Aprender não, me custou muito entender isso. Mas louvar a Deus, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que está com câncer, e de repente nesse momento você está me assistindo, e você está com câncer. Quando você louva, mesmo com câncer, você está declarando para o câncer que Deus é maior do que o câncer. Quando a gente louva por um problema, não é maluquice. Gente, eu achava que louvar era coisa de maluco. Mas não é louvar o câncer, por exemplo. Não é louvar o desemprego. Não é louvar uma doença. Não é louvar o sofrimento. É louvar a Deus no sofrimento. Quando você louva, você coloca Deus na batalha. O que Josafá fez? Pegou os cantores, colocou na frente do grupo, vamos louvar, vamos louvar. Eles só louvaram. E diante daquele louvor, o próprio Deus fez com que os inimigos começassem a se degladiar e concedeu a vitória ao povo de Deus e a Josafá. Existem batalhas que não são nossas. Existem batalhas que precisam ser colocadas diante de Deus. Existem coisas que a ação humana não tem como tocar. Meus irmãos, eu tive um câncer, eu tive um tumor do tamanho de uma laranja na minha tireoide no ano de 2014. Meu Deus, que aflição que me deu. Porque aquele tumor estava tão grande que ele estava comprimindo as minhas cordas vocais. E havia uma sentença sobre mim, Lúcia, que eu poderia voltar sem voz. Ora, mas eu trabalho com a voz.
Havia uma sentença, uma possibilidade de eu voltar daquela cirurgia sem voz. A única coisa que me restava era louvar. Minha esposa, junto com a Justina é uma pessoa muito querida, é um presente de Deus para Curitiba, para o estado do Paraná. E essas duas mulheres ficaram orando. E durante a cirurgia, elas dizem que nem sabem quantos rosários rezaram, porque a minha cirurgia era para ser uma cirurgia curta, de 40 minutos. Acabou se convertendo numa cirurgia longa, de 6 horas e meia. E eu volto dessa cirurgia falando normalmente. Existem batalhas que não são nossas. Adiantava eu ficar desesperado? Adiantava eu entrar em desespero? Achar que Deus me abandonou? Logo eu que prego a palavra de Deus, logo eu que viajo por esse Brasil inteiro, logo eu, e muitos de nós fazemos isso, porque eu, olha quanto egoísmo, olha quanto egoísmo. Se fosse na casa do vizinho, estava tudo certo, né? Está percebendo como muitas vezes o inimigo nos leva a sermos pessoas egoístas? Por que aconteceu isso na minha família? Por que esse acidente? Pessoas que têm inteligência espiritual não ficam perguntando o porquê, elas perguntam o para quê. Inteligência espiritual é isso. É você ter a capacidade de, diante de um sofrimento, erguer os braços. Gente, Josafá poderia ter ficado desesperado. Por que esses 3 outros reis querem me destruir? Por que estão armando uma emboscada contra mim? Por quê? Por quê? Josafá não fez isso. Josafá dobrou o joelho. Josafá mandou o povo rezar. Josafá fez jejum. Josafá mandou o povo jejuar, mandou o povo orar. Josafá se preparou para a guerra. Ele subiu a montanha e lá ficou louvando, porque aquela batalha não lhe pertencia. Aquela batalha era de Deus, a vitória era de Deus, Deus prometeu. Quando eu fiz a minha cirurgia, apesar da angústia que eu fiquei, no meu coração, Deus falava claramente: eu vou te dar a vitória. Não estou dizendo que eu não estava com medo não, sim, o medo é normal. Mas acima de tudo, eu não fiquei perguntando o porquê. Eu fiquei perguntando para quê. Vocês estão entendendo? Quem está aqui no santuário, quem está em casa, você está entendendo? Você que está acompanhando pelo YouTube, escreva sim, se você está entendendo, escreva um sim. Você que está aqui no santuário, que está ouvindo, prestando atenção, você está entendendo? Os nossos sofrimentos, eles não precisam de porquês, mas eles precisam de paraquês. Aí você pode me perguntar agora: ô Edson, e para que você teve aquele câncer? Primeiro, Deus não queria que eu tivesse, tá? Deus não queria que eu tivesse um câncer. Aconteceu. Poderia ter acontecido com você, 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 com você também, com você, tá? Poderia ter acontecido com você. Mas aconteceu comigo. E o que é que aquele câncer fez comigo? Ele me fez dar valor à minha voz. Ele me fez cuidar mais de mim. Ele me fez ser mais fiel a Deus. É o para quê? Para quê? Não é o porquê. Presta atenção numa coisa. Toda vez que você fica perguntando por quê, o diabo pinta e borda na sua cabeça. Por exemplo, por que uma criança com 5 anos está com câncer, numa UTI, num hospital? Se você ficar perguntando por quê, o diabo vai fazer uma festa na sua cabeça. Agora começa a perguntar para quê? Para que a família se una, para que a família reze mais.
não é? Para que contemplemos a presença de Deus. Mas e se a criança morrer? Louvado seja Deus. Temos um anjo no céu intercedendo por nós. Nossos sofrimentos não precisam de porquês. Nossos sofrimentos precisam de paraquês. Josafá não perguntou por quê, Josafá perguntou para quê. Foi para a montanha e começou a louvar, começou a dar glória a Deus, começou a glorificar, começou a dizer bendito seja Deus, louvado seja Deus. E Josafá venceu. Que existem batalhas que não nos pertencem. E toda vez que você insistir numa batalha com forças próprias, com forças humanas, você será derrotado. A pandemia foi um momento terrível para todos nós. Todos nós. Não precisa nem contar histórias aqui da pandemia. Eu e minha família na pandemia, nós, como muita gente, sofreu muito. Deixa eu te dizer. Nós só não passamos fome porque, de fato, Deus existe. Estou certo? Né? Está aqui a minha esposa, Ivanete, vem cá. Nós só não passamos fome porque, de fato, Deus existe. E até hoje, a gente não entende como é que a gente não passou fome, né? Você sabe explicar? Explica aí para eles. A batalha da pandemia não era nossa. Ele está... Fala aí. Essa batalha, esse vírus não era nosso, né? Era de Deus. E segundo, nós busquemos as coisas do alto. Em nenhum momento nós deixamos de rezar. Em nenhum momento nós perguntamos por que estava acontecendo tudo aquilo, por que tivemos que fechar a empresa do dia para a noite. Por que tantas coisas acontecendo? Por que tantas pessoas à nossa volta estavam morrendo? Com quanto que você ia para o mercado fazer uma compra para um mês e a gente sustentava mais 2 famílias? Ai, gente, eu tenho vergonha de falar. Mas teve uma vez que até o Edson ficou preocupado. Eu fui colocando um monte de coisa no carrinho. Tinha mês que eu ia com 300, com 150. 80. Mas eu fazia uma coisa muito séria. E até hoje eu faço quando eu vou no mercado. Eu rezava. Eu falava para Deus me dar sabedoria para eu comprar somente o que eu precisava. Por quê? Porque a gente tem mania de comprar um monte de coisa porque está os 50% off, porque está na promoção. E daí quando a gente vai arrumar o armário, tem que jogar um monte de coisa fora porque está tudo vencido, porque você não consumiu. Então eu ia rezando e falava, Senhor, Tu sabes da nossa vida, da nossa casa, Tu sabes como nós estamos vivendo. Mas em nenhum momento, nós nunca deixamos transparecer o que estava passando conosco. Isso aqui é bem interessante porque um dia desse, acho que a Dulce que estava lá em casa, né? A Dulce que vocês conhecem aqui muito bem. A Dulce é madrinha do nosso filho menor, o Emanuel. E a gente estava contando os sofrimentos e tal. E a nossa filha do meio olhou e falou assim, ué, isso tudo aconteceu mesmo. Achou que a gente estava mentindo. Porque eles foram preservados. Totalmente. Sim. Nossa, Deus cuidou de todos os detalhes. Graças à oração, gente. Né? Por quê? Porque existem batalhas que não são nossas. E deixa eu dizer uma coisa. É interessante também dizer o seguinte. Nesse momento, fica aqui. A gente nem dinheiro tinha para o combustível, Lúcia. Não. Não tinha dinheiro para o combustível. Essa daqui inventou de rezar. E disse que Deus falou para ela que era porque, assim, a gente sempre foi na missa, todo domingo e quando dava durante a semana. E um belo dia ela veio com uma conversa assim para mim, olha, Deus falou comigo que era para a gente ir na missa diária agora. Eu falei, marca! A paróquia mais próxima da nossa casa é lá nos Capuchinhos, nas Mercês, que de carro dá 12 a 15 minutos. A gente não estava tendo dinheiro para comer. A gente não passou fome, tá? Não. Mas não tinha. Como é que ia abastecer o carro todo dia?
E ela vira para mim e disse assim, não, se Deus falou, Ele vai dar um jeito. Porque existem batalhas que não são nossas. Aprenda isso, pelo amor de Deus. E a gente começou a ir na missa todo dia, né? E na pandemia foi muito engraçado, porque as igrejas fecharam. Mas os capuchinhos fecharam somente por 2 semanas. Acho que nem chegou a 2, né? Assim, Uns era a dias missa ali. das 6h30 da manhã. Então, às 6h30 da manhã, ninguém ia. Buscar as coisas do alto exige o quê? Esforço. Então, o que nós fazíamos? Acordar às 5h30 da manhã é bom? Não. Todo dia o Edson, ele é noturno. Ele trabalha a noite inteira e ele vai dormir lá para 4h30, 5 horas da manhã. Ele rende muito mais à noite. Então, para levantar de manhã, ele falou, você tem certeza que Deus falou isso com você? Falei, falou. Falou que é para a gente tomar comunhão, ter esse encontro pessoal com Deus diário, a Eucaristia diária. E a Eucaristia vai nos fortalecer. E nós íamos todos os dias na missa. E o dia que nós fomos e a igreja estava fechada, por conta da pandemia, e porque realmente foi feito o decreto para fechar as igrejas, a gente ficava com o carro parado na frente da porta da igreja rezando. Na quaresma, eles abriram a igreja e nós fomos fazer a via sacra. Nós fazíamos a via sacra sozinho dentro da igreja. Nós tínhamos o livrinho e a gente fazia a via sacra. E sem contar que quantas pessoas a gente ajudou, né? Sim. Quando estava um precisando de um remédio, de outro. De madrugada, levando remédio para um, para outro. Mas o mais interessante, gente, é que a gente não tinha dinheiro para pôr combustível. Eu me lembro o meu desespero em ver o carro zerado. Bom, parece mentira. Gente, nada de combustível, nada. E a gente conseguia ir e voltar. Eu sei que tem gente assistindo, eu sei que tem gente aqui no santuário, quem está prestando atenção, você pode até achar que é mentira, mas não é. Deus fez coisas extraordinárias. Por quê? Aquela batalha não era nossa. Não adiantava a gente ficar se lamentando, a pandemia. A pandemia veio para todo mundo, gente. Eu não era a única pessoa, minha família não era a única pessoa sofrendo com a pandemia. Era um mundo inteiro sofrendo com a pandemia. Então, a batalha era de Deus. E como Josafá, a gente ficou glorificando e contemplando a vitória de Deus. Mas um detalhe, Josafá se preparou para a guerra. Ele reuniu o exército, ele subiu a montanha. Né? A gente também. A gente não só rezava, a gente buscava alternativas, buscava meios, buscava ajuda. Mas Deus deu a vitória. E hoje, graças a Deus, depois de 5 anos... Deus nos deu a graça da missa diária. Há mais de 5 anos já a gente não falha. Acontece uma vez ou outra, alguma situação, mas Deus nos deu essa graça. Não é? Por quê? Porque existem batalhas que não são nossas. E eu tenho que deixar o Senhor combater por mim. Amém? Amém. Então tá bom, vamos ficar de pé? Pessoal que está chegando aqui no santuário, daqui a pouquinho vai ter adoração. Pessoal que já está aqui há mais tempo, a Suzy vai preparar, vamos fazer um louvor agora. Vamos ficar de pé, quem está aqui? E quem está em casa também, né? Você que está em casa, você que está aqui, você vai pensar, daqui a pouco nós vamos ter um encontro com aquele que tudo pode. O Edson, a Ivanete, aqui nós não podemos nada. Mas você vai estar de encontro na presença daquele que tudo pode. Qual que é a batalha que você está vivendo hoje, nesta tarde? Quantos exércitos estão indo ao teu encontro? E você não vê solução. Senhor, eu estou passando essa batalha. Você vai entregar para o Senhor. Porque ali vai estar, aqui vai estar daqui a pouco aquele que tudo pode. E aquele que se você der liberdade para ele agir na tua vida, ele vai guerrear por você. E você vai sair vitorioso. Você vai entregar nesta tarde essa batalha a Deus. Amém? Amém. Vamos erguer os braços então, meus irmãos. Você aqui, você em casa. Erga os seus braços e diga comigo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por essa palavra. Por esta palavra. Obrigado por esse ensinamento, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento. Nessa tarde eu aprendi.
Nesta tarde eu aprendi. Existem batalhas Existem batalhas que não me pertencem. que não me pertencem. Eu conto contigo, Senhor, Eu conto contigo, Senhor, para lutar comigo para lutar comigo e lutar por mim. e lutar por mim. Senhor, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, fortalece-me. fortalece-me. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Fecha os olhos por um breve instante. Pensa aí, qual é a batalha mais ferrenha que você está passando hoje? Pense numa batalha, de repente é um filho dando problema, de repente é o desemprego, pode ser que seja o seu casamento, sua grande batalha. Qual é a tua batalha? Pensa nessa grande batalha, com a mão sobre o teu coração, fecha os olhos. E agora você vai fazer o exercício de louvar, como o rei Josafá fez. Começa a louvar, dizendo: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo diante desse momento difícil, diante desse sofrimento. E fala qual é o teu sofrimento. Se é o desemprego, fala: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo diante desse desemprego. Essa batalha, Senhor, não me pertence. Dá-me a vitória, Senhor, diante dessa batalha. Você que está doente, você que está passando por um momento de enfermidade, vai dizendo: Senhor, eu te louvo, 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 Senhor, diante desse sofrimento, diante desse câncer, Senhor, diante do vício que entrou em minha casa, o vício da droga, o vício da bebida, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, pedimos a vitória sobre essa batalha, Senhor. Vai louvando, vai dizendo: Senhor, louvado seja, diante de tantas batalhas que eu vivo, dá-me vitória, Senhor, como deste ao rei Josafá. Você que tem uma causa na justiça, você que tem um processo, o Senhor está falando muito claro isso. Apresente ao Senhor. Você já deu essa causa como perdida. É o Senhor que dá a sentença, não está na mão do juiz, não, está na mão de Deus. Apresente para Ele neste momento. Dê liberdade para Ele guerrear por você. E você vai ver a vitória do Senhor na tua vida.